Olá, caros amigos dos nonos anos, estamos aqui reunidos para mais uma aula de História e hoje o tema é Segunda Guerra Mundial. Primeiro, queria dizer para vocês que a Segunda Guerra Mundial tem relação direta com a Primeira Guerra Mundial. Afinal de contas, com a assinatura do Tratado de Versalhes lá na Primeira Guerra Mundial, vai causar uma sensação de revanche por parte da Alemanha e da Itália, que vai pavimentar o surgimento do nazismo e do fascismo, que nós já trabalhamos aqui na nossa videoaula, né? E a partir do nazismo e fascismo vai se formar um bloco político, econômico e militar com intenções de expandir seus territórios e vai dar o pontapé para a Segunda Guerra Mundial. Esse eixo, que é o nome do grupo político-militar que vai se formar, o eixo é formado pela Alemanha de Hitler, a Itália de Benito Mussolini e o Japão. Em contrapartida, do outro lado, que vai degladiar contra esse eixo, tem um outro grupo político-econômico-militar chamado de aliados, que inclui novamente a Inglaterra e a França da Primeira Guerra Mundial. Agora a Rússia tem o nome de União Soviética, em função da Revolução Russa. E nós vamos ter aqui também os Estados Unidos. Esses dois blocos vão lutar. O que leva esses dois blocos a lutar efetivamente? Claro que são políticas expansionistas, imperialistas, de dominação de território, mas há um estupim. Se na Primeira Guerra Mundial a última coisa que faltava acontecer para que a guerra desenrolasse fosse o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, aqui é a invasão da Polônia. Quando a Alemanha de Hitler invade a Polônia, Inglaterra e a França declaram guerra ao eixo e começa então a Segunda Guerra Mundial. Enfim, a Segunda Guerra Mundial é um dos maiores marcos do século XX, pois ela foi extremamente agressiva desde a sua aplicabilidade em si, da guerra em si, como que tipo de armas foram utilizadas, ou até mesmo das práticas cruéis que ali foram aplicadas. Dentro da Segunda Guerra Mundial está o Holocausto, a prática da matança de milhares de pessoas por parte do então comando do exército alemão. Como que se desenvolveu essa guerra? Essa guerra tem um desenvolvimento bélico diferente da primeira, né? com tanques de guerra, aviões, bombas, mais aprimoradas em relação à da Primeira Guerra Mundial. E eu queria falar aqui sobre a participação do Brasil. No primeiro conflito mundial, o Brasil participou ao lado da Tríplice Vencedora, que no caso ali era a Tríplice Aliança, e agora participa de novo ao lado dos aliados, que é o lado mais forte da guerra. E dessa vez o Brasil participa até de uma maneira mais interessante, mandando soldados para o local de combate. Nos apócrifos da história, uma outra participação do Brasil que se chama Batalha das Doninhas, mas eu não vou falar sobre ela aqui não. Eu deixo para vocês pesquisarem aí o que teria sido a Batalha das Doninhas. Mas o que importa dizer aqui hoje é que a Segunda Guerra Mundial foi um dos momentos mais marcantes e tristes da história recente mundial, porque é nela que nós vamos ter a utilização das bombas atômicas, né? Vai mudar a perspectiva mundial em relação a guerras desde então. O que acontece? Em 1941, os japoneses atacam a base estadunidense de Pearl Harbor num ataque suicida com aviões. Isso vai deixar os estadunidenses um tanto quanto com a mesma necessidade de revanche que a Alemanha e a Itália na Primeira Guerra, só que agora em relação aos japoneses. E mesmo quando o conflito termina, que as tropas da União Soviética avançam para cima dos alemães, os Estados Unidos fazem os alemães e italianos desistirem, mesmo quando isso ocorre e Hitler se mata, o Japão ainda resiste.
E para mostrar que era extremamente potente, poderoso, os Estados Unidos joga bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Isso vai mudar a perspectiva mundial, porque a bomba atômica tem um potencial de destruição muito maior do que de uma bomba qualquer. Vocês podem pesquisar pela internet que ela tem compostos químicos, radioativos, etc. Uma série de coisas que vão fazer mal para aqueles que viverem nos locais onde foi jogada a bomba atômica por anos e anos a fio. O que é importante frisar aqui nesse videozinho curto também é que a Segunda Guerra Mundial era responsável pela criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, para que as nações possam tentar resolver os seus problemas de forma diplomática, através da conversa, e não através da agressão direta, como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E que a partir da Segunda Guerra Mundial vão surgir duas grandes potências econômicas do lado vencedor, que é dos aliados, que é a União Soviética e os Estados Unidos. Um com a ideia de capitalismo e outro com a ideia de socialismo, que vão travar pelos anos seguintes, aí, por décadas, a chamada Guerra Fria. Mas isso fica para uma próxima aula. Esse foi um resumo breve de Segunda Guerra Mundial. Vocês vão receber na escola também um trabalho impresso sobre a Segunda Guerra Mundial, com todas as informações necessárias que eu não dou conta de passar para vocês aqui, nesse vídeo curto, e também atividades. E vocês vão me procurar via WhatsApp para a gente sanar todas as dúvidas a respeito desse tema triste, só que extremamente interessante e fundamental estudar para que a gente não possa cometer os mesmos erros. Aliás, como teria dito Albert Einstein, eu não sei que armas serão utilizadas na Terceira Guerra Mundial, mas na quarta sim, pauso pedras, o que ele queria dizer que nós humanos temos potencial para destruir todos nós. A gente se vê numa próxima aula, ok? Até!